Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 34 a 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Mas ele respondeu: "Vós mesmos, dai-lhes de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Dai-lhes vós mesmos de comer. É a frase mais importante, né, que chama mais atenção. Então, um detalhe muito importante da multiplicação dos pães é que Jesus tenha envolvido os discípulos no que estava para acontecer. Jesus deu uma ordem, né? Dai-lhes de comer, que soa impraticável. Como dar a comer nessa situação? Ou seja, o lugar é deserto, havia uma multidão para ser alimentada e a fome era grande. Como que os discípulos poderiam então cumprir a ordem que Jesus estava dando? Os discípulos, diante da situação, de início, ficaram bloqueados, paralisados. Mesmo que tivessem grande quantidade de dinheiro, que são os denários que eles se referem, mesmo assim seria insuficiente para alimentar e saciar tanta gente. Jesus então ensina para eles o caminho da solidariedade, como o caminho, a via de solução para o problema com que se defrontavam. Eles, seguindo a orientação do Mestre, e tiveram êxito, e possibilitaram todos para que comessem com fartura, sendo grande a quantidade de alimentos que até mesmo sobraram. Então, o texto do Evangelho não é para a gente ficar tentando trazer explicações mirabolantes para esse fato da multiplicação dos pães, e sim para que a gente entenda que a solidariedade é o caminho, que nós precisamos focar nessa ideia de que repartindo, se nós temos pouco, mas mesmo assim repartimos, assim todos terão o necessário. É a solidariedade, e que também, claro, nós podemos aplicar tudo isso sob o ponto de vista espiritual. Podemos pensar, por exemplo, na partilha do pão eucarístico, que é o pão que se multiplica todas as vezes que celebramos a missa. Então, o importante é isso, é ter em mente que há sempre uma saída diante da necessidade, da fome, da penúria do outro. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, que eu jamais me deixe bloquear diante da grandiosidade dos problemas a serem enfrentados, e descubra na solidariedade o caminho da solução. Que eu não me paralise, mas que eu sempre tenha o coração aberto para me colocar à disposição e buscar com o outro a solução. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém.